escreveu João, capítulo 6. Eu sou grata pela vida do pastor Eliseu, eu sou grata a esta casa. Aleluia. Livro Evangelho de João, capítulo 6. Aleluia. Capítulo 6. Se der para melhorar para mim o retorno, já fica muito bom. Glória a Jesus. Jesus está na casa, Jesus está aqui, irmãos. Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 41. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor: murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E dizia: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? E respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este tem visto. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Verso 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Feche os teus olhos. Aleluia. Vamos falar com Deus. Eita glória. Senhor, nós glorificamos o teu nome, Jesus, pela tua palavra. Espírito Santo, tu tens liberdade para falar no nosso meio. Fala, Espírito Santo, ao coração da tua igreja. Senhor, nós não viemos aqui em busca de movimentos, nós não viemos aqui em busca, Senhor, de pessoas, porque aqui não tem a está muito entrelaçado com a carta aos Hebreus. João, ele é diferente dos outros evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, porque ele não está para revelar quem é João, quem é Jesus. Quem está para revelar quem é Jesus é o Evangelho de João. Porque quando a gente pega todo o Evangelho de João, ele vai revelar a todo tempo quem ele é. Quando a gente pega o primeiro capítulo de João, a gente vai ver os primeiros versículos declarando quem é Jesus. Eu sou a luz dos homens. Quando a gente pega o Evangelho de João, agora você não me ouviu. Quando a gente abre o Evangelho de João, a igreja também está lá. Glória a Jesus. Som, tá bom, você tá bom. Som. Glória a Deus. Tá bom, esse aqui tá. Deixar assim tá bom. Quem tá no som? Tá perfeito. Pode deixar assim. Amém, igreja? Quem me ouve de glória? Quando nós pegamos o Evangelho de João, nós vamos ver que ele também fala em João capítulo 10 que ele é o bom pastor. Quando a gente pega o Evangelho de João no capítulo 15, vai dizer que ele é a videira verdadeira. Quando a gente pega João capítulo 14, vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Quando a gente pega o Evangelho de João no capítulo 6 que a gente leu aqui, vai dizer que ele é o pão da vida. Há declarações e a afirmação de quem é Jesus, e a todo tempo João está apresentando que ele é o Cordeiro, que ele é a luz, que ele é o pastor, que ele é sacerdote, que ele é a videira, que
acesso, de ter uma comunicação direto com Deus. A comunicação, o relacionamento era face a face. O próprio Senhor descia até o jardim para falar com o homem. Por isso que eu gosto do Evangelho de João, do apóstolo João, que no capítulo 22 de Apocalipse, ele vai estar no céu, ele vai contemplar a glória do Senhor. No capítulo 22 ele vai ver as águas cristalinas, ele vai ver a árvore da vida, ele vai ver as folhagens que trazem cura às enfermidades, ele vai ver, aleluia, e vai ouvir um anjo dizer assim: nós nos encontraremos com ele e estaremos com ele face a face. Mas para isso foi preciso uma promessa se cumprir. Qual foi a promessa? Quando ele vira para a mulher lá, para Eva, diz: a tua semente esmagará. Eu sei, o calcanhar dele vai ser ferido, vai ser machucado, mas a cabeça da serpente será esmagada. Sabe que Deus está dizendo: o pecado roubou a presença, o pecado roubou a glória, mas Deus está dizendo pela mulher, pela semente da mulher, o Senhor está restituindo a glória, o Senhor está restituindo a graça, o Senhor está restituindo o favor por causa do seu sacrifício, por causa da sua entrega, por causa do seu amor. A graça nos foi devolvida, o seu favor nos foi devolvido. Segura a mão dessa pessoa que está do teu lado, diga: você é crente lavado e remido no sangue do Cordeiro. E não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. O mundo não pode te apagar, o pecado não pode te apagar, porque vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E de uma forma como sombra, Hebreus está dizendo isso no capítulo 10, que é o tema daqui, como sombra, ele vai revelar a Moisés algumas leis, alguns mandamentos. Ele chama um homem que ele vai se revelar em cima de um monte a sua glória. Na verdade, o desejo de Deus era revelar a glória também para o povo, mas o povo ficou com medo embaixo do monte, porque o monte está trovejando, a glória em cima do monte, há um trovejo em cima do monte, e o povo está lá debaixo, assustado e com medo. Vira para Moisés e diz: não, Moisés, a gente não vai subir, sobe você, fala com Deus, porque não dá para a gente subir. A glória de Deus não ia apenas ser revelada a Moisés, Deus também queria se revelar ao povo em glória, mas o povo está dizendo assim: não dá, a gente não suporta, a gente tem medo. Tem até um louvor, né? Então me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Esse louvor tem tudo a ver com esse acontecimento. A glória é revelada a Moisés, é-lhe dado mandamentos levíticos e sacerdotais, a constituição de alguns códigos de leis morais, cerimoniais ao povo. E nós entendemos que a finalidade da lei não é para salvação, a finalidade da
expiação todo ano era o principais sacrifícios, dentre tantos, era o que ocorria todo ano. Tinha que o sacerdote também se purificar, também se banhar no sangue, para depois fazer a expiação, molhar o povo, aleluia, com o sangue. Primeiro era ele, depois o povo. Mas no ano seguinte tinha que voltar a sacrificar de novo. No ano seguinte tinha que se banhar no sangue de novo. No ano seguinte o povo tinha que se molhar de novo. Tinha que sacrificar, trazer touro, trazer oferta. Resolvia o problema? Não. Mas apontava para quem ia resolver. Apontava para aquele com apenas um sacrifício. Por isso que aqui João está dizendo, e ele, Jesus, as suas palavras, está dizendo: eu vim dar a minha carne pelo mundo. Eu vim dar a minha carne para o mundo. Então Jesus está aqui pregando no deserto para uma multidão sedenta, e está revelando o que é o Evangelho, irmãos. Porque o povo está horas no deserto ouvindo Jesus pregar, ouvindo Jesus ensinar, sabendo que Jesus é profeta, que cura, que tem sinais, que faz cego enxergar, que faz surdo ouvir. Uma multidão que não conta as horas, irmãos, porque é Jesus que está pregando. Quantas horas o povo está ali, e Jesus vira para Filipe e fala: Filipe, nós não podemos liberar esse povo com fome, nós não podemos liberar esse povo nesse deserto por horas aqui, ouvindo a palavra, aleluia, e sair aqui na carne com fome. Nós precisamos fazer alguma coisa. Filipe, tem como resolver esse problema? Filipe, tem como dar alguma coisa para essa multidão? Filipe vai virar para Jesus e vai dizer assim: Jesus, nem se eu tivesse aqui 200 denários, resolveria o problema dessa multidão, alimentaria. Ou seja, Filipe está dando uma possibilidade que não é suficiente, porque nem na matemática de Filipe alcança a quantidade que exige para o milagre. Então ele está falando, e quando ele termina de falar, André chega com pão, André chega com peixe. Ele nem terminou de falar, a resposta nem saiu da boca, o milagre já está chegando através de André, que chega com pão, que chega com peixe e apresenta na mão de Jesus. Eu consigo entender. Filipe não tem nada, é deserto, irmãos. Deserto é escassez. Filipe não tem nada, e André ainda tem alguma coisa que foi doado por um menino muito novo. Ele dá pão, ele dá peixe, mas ainda visivelmente não é suficiente para todo mundo. Sabe que eu aprendo aqui, para quem é engajado com o Evangelho, eu aprendo que muitas das vezes tem gente que pode dar muito, mas prefere dar nada. Tem gente que tem mais tempo para dar e prefere não dar nada. Tem gente que pode dar tudo, tem recurso para dar, mas nega a dar alguma coisa. Mas eu aprendo com André, é só 5 pães, é só 2 peixinhos apenas, mas ele está entregando tudo na mão de Jesus. Ele está colocando o que ele tem para dar, o que dá para entregar, o que dá para fazer. Ele não está deixando de fazer, porque vão falar: é pouco, não é suficiente. Toma. Segura na mão dessa pessoa que está do teu lado aí, segura na mão dela. Diga: o que aparentemente parece ser pouco, é que Jesus precisa de você. Chega apresenta hoje. Quem é engajado precisa apresentar alguma coisa. Quem é engajado entende o que é missão da igreja. Qual é a sua missão de reino?
você está com Jesus, que Ele só vai olhar para o espiritual. Ele vai cuidar do espiritual, Ele vai cuidar do carnal, Ele vai cuidar do emocional. Está com Jesus e não vai faltar nada. Por isso que eu aprendo no Salmo 23: o Senhor é o meu Pai e nada me faltar. Ele está dizendo: se o Senhor é o pastor, de nada tem falta, porque Jesus é o suficiente. Ele é superior. Ele é superior a toque de anjo. Ele é superior à marcha do anjo. Ele é superior se qualquer anjo se manifestasse aqui. Por isso que eu aprendo uma coisa: quando João está lá no céu, voltando para o mesmo capítulo 22, que ele está vendo tá uma maravilha, ele vai olhar e vai falar assim: nossa, anjo, é muita coisa linda. O texto diz que ele decide adorar o anjo no céu. O anjo fala assim: pelo amor de Deus, não faz isso não. Quem merece a adoração é o Senhor. Se João, que estava no céu vendo as maravilhas, queria adorar anjo, porque perdeu o alvo, irmãos. Perdeu-se o alvo. Aí Jesus toma a palavra e fala: eis que venho sem demora. Eu tenho galardão para dar como recompensa a cada um para as suas obras. Aí ele vai dizer assim: ficarão de fora os mentirosos, ficarão de fora os adúlteros, ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros. Ele vai dizer assim: para quem é crente, para quem é servo, para quem lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, vai usufruir daquilo que é como recompensa, porque o Senhor está dizendo: eu tenho galardão para a minha igreja, eu tenho galardão para cada obra, eu tenho recompensa para cada obra, mas também tem recompensa para o perverso, também tem recompensa para aquele que volta atrás, para aqueles que retrocedem, como os cães que ficarão de fora, aponta para aqueles que se convertem, mas retrocedem, esses ficarão de fora, também haverá recompensa para este. Aí ele vai dizer: o Espírito Santo diz vem, e a noiva também diz vem. Ora vem, Senhor Jesus. Glória. É tempo de nos santificarmos, porque quem é limpo se limpa, quem é sujo vai se sujar mais. Aí eu aprendo aqui no capítulo 6 ainda: o povo vai experimentar do milagre. Reconhece como profeta que dá pão. Vamos levantá-lo como rei. Vamos reconhecer como profeta. E o que acontece? Jesus se esconde. Jesus se ausenta. Jesus sai daquele ambiente e que apenas a multidão enxerga como alguém que está ali para servi-lo. Jesus se retira dali, se ausenta. Seus discípulos vão pegar o barco e vão fazer a travessia para o outro lado. Eles estão indo para Cafarnaum. Fazem a travessia e no meio da travessia uma tempestade sobrevém tamanha. O vento vem e aparentemente parece que vai assustando, o medo vai entrando, o desespero vai chegando e pensando: Jesus se ausentou. Jesus saiu de perto da multidão. Jesus saiu de perto. Então aprenda uma coisa: que nem sempre o motivo de ter multidão significa que Jesus está. Nem sempre aonde há muita quantidade significa que Jesus está. E também não quero dizer, porque quando a casa está cheia, quer dizer que também Jesus não esteja. E tá os seus discípulos assustados com medo se Jesus estivesse no nosso barco. Nós já tínhamos experimentado do milagre, mas cadê Jesus? Será que vai dar para atravessar? Estão numa tempestade. De repente chega Jesus andando sobre as águas.
sobrenatural, algo fenômeno. Quem anda sobre as águas, vem ele andando e eles estão no barco, já tem vento, já tem tempestade, já está na escuridão. E alguém andando sobre as águas, irmão, se você não ficar com medo, não sei o que você está sentindo. Eles ficaram assustados, é um fantasma. Naturalmente, humanamente falando, é um fantasma. Só que Pedro reconhece, peraí, eu estou vendo que há algo diferente. É Jesus. Se és tu mesmo, deixa eu ir. Deixa eu caminhar sobre as águas também. Aí Pedro coloca o pé para fora do barco e começa a andar sobre as águas. Irmãos, o vento ainda está soprando, as águas ainda estão agitadas, mas mesmo assim ele está andando no sobrenatural. Mesmo assim os pés estão intactos, firmados. É como se o mar virou chão firme para pisar sobre aquele ambiente de tempestade, de guerra. Aleluia, o Senhor está dizendo para você: fique em paz, fica tranquilo. Você não vai vacilar no teu pé, você não vai vacilar na tua caminhada, você não vai tropeçar em nada. Seus pés continuarão firmes, os seus pés caminharão firmes, mesmo cercado por ventos, mesmo cercado por guerra, você andará intacto. Agarra a mão dessa irmã que está do teu lado, desse irmão que está do teu lado, é equipe profética também. Aleluia, é equipe profética. Diga para ela: Deus não te trouxe até aqui apenas para um dia de festividade. Ele te trouxe para você se lembrar que você pode andar, que você pode caminhar mesmo no escuro, mesmo com vento, mesmo na prova, firmado, firmada. Oh glória! O Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, naqueles que voltam aos seus pecados, naqueles que voltam nas suas crises, a lugares que foram lugares de feridas, a lugares, amizade, ambientes que foram lugares que adoeceram. O Senhor está te dizendo nessa noite que tem gente retrocedendo a esses lugares, a esses ambientes, a essas pessoas. O Senhor não tem prazer. Persevera na fé, crente. O Senhor não tem prazer naqueles que voltam lá atrás. Não faça do sacrifício de Jesus vão. Não reconheça. A igreja do povo de Hebreus estava assim, reconheceu Jesus, creu no Evangelho, mas a luta estava apertando a igreja. A igreja estava sendo massacrada, humilhada, perseguida. Roma estava em cima da igreja. E o povo estava dizendo assim: a gente vai voltar para o judaísmo, a gente vai voltar para a antiga lei, a gente vai voltar para aquilo que a gente acreditava, que está difícil. Tem crente morrendo, tem crente parando, tem crente desistindo, tem crente retrocedendo. Está difícil suportar a pressão. É muita calúnia, é muita mentira ao nosso respeito, é muito levante, é gente já lançando palavra contrária, é perseguição em casa, é perseguição no trabalho, é perseguição na rua. Aí o Senhor está te fazendo lembrar: fique firme, não retroceda, fique firme, caminhando sobre as águas, caminhando sobre as águas, caminhando sobre as águas, vivendo o sobrenatural de Deus. Ele está forjando o teu caráter, Ele está te forjando para um propósito maior, para uma recompensa maior.
tinha o povo olhando para trás. E quem anda olhando para trás não consegue alcançar nada. Quem anda olhando, mas Deus fez. Mas olhando para trás, Deus está dizendo: eu quero fazer nesse tempo. Eu vou fazer através dessa juventude. Eu vou fazer através dos varões da casa. Eu vou fazer. É tempo de caminhar olhando para frente. É tempo de caminhar olhando para o alto. É como eu lembro de Isaías, irmão, diante da perda de Uzias, convivia no palácio, aleluia, tinha abundância, estava dando tudo certo, e Uzias vai morrer, irmãos, e Isaías está preocupado com Judá. O que vai ser de Judá? O que vai ser do povo? O que vai ser da nação? O povo está prosperando, o povo está abençoado, e agora o que vai ser? Aleluia. E ele está indo para o templo, e quando ele está no pátio do templo, porque ele é profeta e não é sacerdote, ele vai ver o templo sendo aberto para ele. Ele vai ver o trono alto e sublime, aleluia, elevado, e em volta do trono estavam anjos cantando, na verdade clamando uns para os outros e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Santo, é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Vai ver o trono em que não há vacilo, em que não há falha, em que não há perda. Um trono intocável que estava sentado o Senhor, que não perdeu o controle, que não perdeu o governo, que não perdeu o reino, que não perdeu a autoridade. Ele é mesmo, é o cabeça da igreja. Deixa eu te mostrar, Isaías, de quem é esse povo. Deixa eu te mostrar, Isaías, de quem é esse templo. Deixa eu te mostrar, Isaías. Se você não me adorar, não tem problema não. Tem anjo aqui lembrando um para o outro o que é para cantar, o que é para declarar. Se na terra não tiver adoração, não fique preocupado, no céu tem anjo. Jesus, irmãos, não fica, aleluia. Um tempo desse eu ouvi uma coisa que eu fiquei assim, meu Deus, meio assim: Jesus, o que a pessoa pode falar e achar que é isso? Tem gente que quer descontar em Deus, aí não quer pregar, aí não quer contar. Aí eu fiquei assim: descontar o que em Deus, irmãos? A gente não desconta nada. Quem somos nós para descontar alguma coisa a Deus? Se você não cantar, não tem problema. Se você não quiser fazer, não tem problema não. O Senhor não fica com o seu emocional abalado. Mas tem uma coisa que eu quero te dizer: se você não está apto a servir na terra, quanto mais servir diante do trono do Senhor. Se você não quer servir aqui na terra, não está disposto a servir a teu pastor, a não servir a liderança, a não ser obediente, imagina quando estiver no trono. Imagina! Porque Apocalipse vai dizer, irmãos, que nós serviremos ao Senhor diante do seu trono. Tu serve aqui já é um ensaio para servir lá. Tu já canta aqui, já serve aqui para servir lá. E diante dele, irmãos, Jesus está ensinando a Pedro a andar. Jesus está ensinando a Pedro a triunfar, a ser perseverante.
for aqui, o pastor Eliseu sabe que significa a mesma coisa no grego. Fé e fidelidade é a mesma coisa. No português que é um pouco diferente, mas fé e fidelidade é a mesma coisa. É isso eu aprendi lá atrás com o pastor Eliseu e pastor Elias, que fé é fidelidade. Marca aí no caderninho, marca aí no livrinho, escreve assim: fidelidade igual a fé. É a mesma coisa, porque fé, quem tem fé crê, quem tem fé é fiel. Você lembra que eu preguei aqui sobre Daniel? Ele só enfrentou, só foi fiel de entrar numa cova e de saber que estava na dependência de Deus, sem saber se sairia vivo ou não. Ele entrou sendo fiel e tendo fé. O que está roubando de você a fé? O que está roubando de você a fé? Aí sabe o que acontece com o Pedro? Começa a afundar. Começa a afundar. Ué, estava andando tão bem, agora o negócio. Jesus, socorre-me. Jesus, socorre-me. Aí Jesus pega Pedro pela mão, levanta ele de novo. É assim, irmão. Tem hora que tu está fraquinho, tem hora que a tua fé quase está sumindo, tem hora que dá vontade de voltar atrás, tem hora que tu está igual Pedro, está afundando. Mas aprende a fazer como Pedro fez. Clama, socorre-me, Senhor. A minha fé está pouca, socorre-me, Senhor. Sabe o que acontece? O Senhor levanta Pedro e bota ele de volta no barco. Você pensou que iria pular fora, você pensou que ia fugir, mas o Senhor estava pegando você pela mão e te botando de volta no ritmo, te botando de volta no prumo, te botando você na direção de novo, e está dizendo: vai atravessar, vai chegar do outro lado. Segura a mão desse crente que está do teu lado aí. Você pensou que ia morrer, mas ele te coloca de volta no barco e está dizendo: filha, você vai caminhar mais, você vai caminhar mais. Agora tem uma presença aqui. Oh glória, tem uma graça aqui que está te colocando de pé de novo, que está te levantando de novo, que está te erguendo de novo a tua fé, a tua coragem. Oh glória, glória. Tem enfermidades que estão batendo e retirando nessa noite. Tem enfermidades que estão batendo e retirando aqui. Só quem é crente que tem fé. Mas acontecia isso porque era um povo de fé. Tinha milagre porque era um povo de fé. Cadê a tua fé? Cadê a tua fé para crer? E esse câncer, que essa diabetes, e essa pressão alta pode ser curada. E esse glaucoma pode ser removido. Cadê a fé? Cadê a fé da igreja? Cadê a fé dos altares? Cadê a fé? Cadê a fé? Cadê a fé? Jesus chegou lá do outro lado com os discípulos e a multidão foi atrás, irmãos, porque estava lá no deserto e comeu pão. Estou encerrando aqui. O povo está pegando o barquinho, sacrificando tudo apenas pelo pão material que Jesus pode dar. Irmãos, quando se trata de material, não tem tempo ruim. Sacrifica, pega barco, faz a travessia. Mas quando Jesus começa a discursar, porque existe a diferença do discípulo e a multidão. A multidão é aquela que se
Volve? Não. É aquela que está perto, mas nunca se envolve. É aquela que está sempre junto, mas nunca está encaixado. Multidão é assim, irmãos. Está na festividade, mas nunca se responsabiliza com nada. Não gosta de se comprometer com nada. Se, irmãos, na última hora, se é para fazer a blusa, então daí. Se dependesse, nem uniforme fazia. Porque não quer se comprometer, é multidão. Mas discípulos já atravessou com Jesus. Quando a multidão chega lá, vira para Jesus: ué, Jesus, como é que você chegou aqui? Como é que os discípulos chegou aqui? A gente não viu. Quando vê, irmão, já estava do lado de Jesus. Quando a multidão já encontra os discípulos já do outro lado, assustado, sem saber como atravessou e como chegou. Irmãos, o mais importante é que tem gente que enfrenta a tempestade, que enfrenta deserto, mas sabe que está com Jesus. Chega do outro lado, a multidão nem percebe, porque a multidão não passa tempestade com Jesus. Multidão só quer o que Jesus pode oferecer. Jesus tem pão. Jesus tem aquilo que eu quero no meu material. Esse Jesus é o Jesus que eu vim atrás. Esse Jesus é o Jesus que eu quero. Aquele sofrido, não. Aquele humilhado, também não. Esse Jesus que eu quero, que me dá o que eu quero. Quando Jesus começa a discursar e começa a falar: aquele que não come e não bebe do meu sangue não tem parte. Jesus, você está doido de comer da tua carne? Jesus, eu te conheço. Você é filho de José, você é filho de Maria. Nós sabemos quem são os seus pais, porque a multidão não conhece que Ele é o Alfa, o Ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é desde a formação dos céus e da terra. Antes disso, Ele já existia. É descendente de Melquisedeque, antes de Arão. Chegou atrasado com a notícia. E qual é a forma natural? Peraí, eu conheço teu pai, sei que você nasceu em Belém. Conhecemos aonde você nasceu e foi criado em Nazaré. Como diz que tu és o pão que tu veio para saciar. Jesus está falando assim: ó, o pão que os vossos pais comeram lá no deserto, está todo mundo morto. Mas o pão que eu tenho para dar é vida. O pão que eu tenho para dar é vida. Eu tenho que comer de ti, eu tenho que me aproximar de ti, eu tenho que reconhecer que tu és o meu Salvador. Deixa eu ir embora. Começa a multidão a ir embora, irmãos. Começa um sair, porque eles queriam o Jesus que dá pão, mas não queriam o Jesus Salvador, remidor, intercessor, o único que está diante do Pai, que intercede pela igreja ao Pai. Eles não queriam esse Jesus, que a gente tem que participar, que a gente tem que comer dele, se alimentar dele, se envolver com ele, se relacionar com ele, reconhecê-lo como Senhor. Esse Jesus eu não quero. Todo mundo foi embora. Esse discurso foi até duro, que os seus discípulos viram para ele. Não foi multidão, foi discípulo. Vai virar para Jesus e dizer: esse discurso é muito duro. Jesus vira para ele e fala: quer ficar, fica. Se não quiser, pode ir. Irmão, se fosse no nosso tempo hoje, o negócio é
graça. Se você está aqui é porque você é dele. Já parou para pensar? Você fica pensando assim, mas fulano podia estar aqui. Não está porque não é para ser. Olha para você. Olha para essa bonita, esse bonito que está do teu lado aí, ó. Essa cheirosa que se arrumou para a festividade. Olha para ela. Se ela e você está aqui é porque, como o texto diz, é para estar. Porque aquele que é de mim vem. Aquele que é do Pai tem. Aquele que é dele está. Aquele que pertence a ele come do pão da vida. Vida eterna. Vida eterna. Fica sobre os teus pés. Pegar na mão, ou se você quiser abraçar,